nerds e crentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Guedes e esse é o Nerd Cristã. Sim, eu sei que tá meio tarde pra gravar um vídeo sobre Game of Thrones, mas eu não poderia deixar o hype passar sem deixar um vídeo aqui no canal. Mas antes eu vou pedir pra você não se inscrever. Vou pedir pra você não se inscrever, Guilherme. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e não se esquecer de deixar o seu comentário no final do vídeo. Bem, na verdade eu vou contar uma história de Game of Thrones, mas é uma guerra dos tronos na Bíblia, né? Na época de reis lá, o negócio era complicado. Então, se você acha que Game of Thrones é complicado, que tem os Targaryen, os Lannister, os Tyrell, os Martell e aquele monte de família doida lá, é porque você não lê a Bíblia, filho, porque lá tem umas histórias complicadas. Tanto que eu não vou nem explicar aqui, não vou nem me dar o luxo de explicar, porque eu sei que vai ficar super enrolado, então eu resolvi desenhar. Confere aí. Bem, a nossa história aqui começa quando o reino de Israel estava dividido. Então, nós tínhamos lá na época o reino do norte e tinha o reino do sul. O reino do norte era chamado de Israel, reino de Israel. O reino do sul era o reinado de Judá. Aqui no reinado de Judá era onde estavam os descendentes de Davi. Lembra que tinha uma profecia que falava que sempre ia ter um descendente de Davi no trono? Pois bem, era nesse reino aqui. E esse reino aqui era um povo meio idólatra, meio bagunçado, era um negócio meio enrolado. Nessa época, quem reinava aqui no reino do norte era o rei Acabe. E no reino do sul era o rei Josafá. Josafá era um rei muito bom, dedicado a Deus, ele era super fofo. E o rei Acabe, se você já conhece um pouco de Bíblia, sabe que ele não era tão bom assim. E para variar, ele era o esposo da famosa Jezabel. Então era um casal super fofo, não é verdade? Pois bem, teve um certo momento lá do reinado deles que eles se juntaram porque o rei Acabe, na verdade o reino de Israel, sempre teve problema com a Síria. E aí o rei Acabe estava todo atrapalhado, precisando de ajuda, porque ele estava em guerra com a Síria e pediu ajuda para Josafá, e Josafá foi lá, ajudou ele, e, enfim, essa história é muito legal, não dá para contar aqui, mas é vida que segue. E aí eles meio que ficaram amigos, tá? Então vamos falar um pouco aqui do reinado de Acabe. Então Acabe, ele tinha no total 70 filhos, que bonito, não é verdade? Cara, era o Mr. Catra da Bíblia. Inclusive, eu gravei um podcast sobre Mr. Catra, então fica ligado aí que daqui a pouco eu vou soltar ele. Ele tinha um filho chamado Jorão, que veio a ser depois, né, o descendente aqui, o rei. E ele tinha uma filha chamada Atalia. Então, esses eram os filhinhos aí de Acabe. E Josafá, ele teve um filho chamado Jeorão. Tá vendo? Por isso que é melhor desenhar, gente, porque o negócio é complicado. Que veio se tornar rei, né? Depois que Josafá faleceu. E aí, como Josafá e Acabe, eles se tornaram amiguinhos e tal, então eles casaram os filhos. Então, o rei Jorão casou com a Atalia. Então, vai vendo, a Atalia, filha de Jezabel, vai vendo a treta. E aí, o rei Jorão, ele reinou durante 8 anos. E nesse período, o que ele fez? Ele matou todos os seus irmãos. Que fofo, não é verdade? Então, você já vê a influência aqui desse reinado, que era um reinado super enrolado, aqui no reinado do sul. E aí, quando o rei Jeorão morreu, o seu filho, Acasias, começou a reinar no seu lugar. Então, você viu que ele reinou 8 anos, ele reinou pouco tempo. Então, o seu filho, quando ele começou a reinar, ele tinha 22 anos. Então, ele era super jovem. Então, na verdade, ele reinava com a influência de quem? Da mãe, não é verdade? Então, a Atalia aqui, ó, ela era super influente aqui no reinado do seu filho Acasias. Pois bem, chegou um certo momento que o rei Jorão ficou doente lá no reinado do norte. Então, o Acasias falou assim, eu vou lá visitar o meu tio, né? Meu tio tá doente, vou lá fazer uma visitinha para ele. Então, Acasias foi lá visitar o rei que estava doente. Só que nesse momento, estava acontecendo uma confusão aqui, porque um homem chamado Jeú
que eu chamo de O Justiceiro. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre ele, porque ele é um personagem super legal da Bíblia. Nossa, eu acho super interessante. E eu acho que até um dos vídeos mais importantes aqui do meu canal é esse aqui. Então, você corre lá e assista, tá bom? E aí, esse rei Jeú, ele tava numa saga de usurpar o trono. Então, ele foi para matar o rei Jorão. E matou. E como Acasias estava lá visitando ele, ele falou assim, já que você tá aqui, Acasias, vou matar você também. E aí, ele também matou Acasias, principalmente por conta de idolatria. Então, ele sabia, porque aqui o reinado, com a influência de Atalia, tava assim, todo o povo começou a adorar outros deuses, a adorar principalmente Baal, porque Jezabel, ela era uma sacerdotisa de Baal. Então, você vai vendo, influenciou a filha, que influenciou o Reino do Sul, e tava um salseiro toda essa história. Pois bem, e aí Jeú, ele além de matar Jorão e Acasias, ele também matou os outros 70 filhos de Acabe. Sobrando quem? Sobrando apenas Atalia. Quando Atalia ficou sabendo que o filho dela tinha morrido, ela ficou, nossa, mega pistola. E aí ela usurpou o trono e passou a reinar aqui no Reinado do Sul. E aí, o que ela fez? Ela mandou matar todos os descendentes de Davi. Mano do céu, e agora? Não tinha uma profecia de que sempre ia ter um descendente de Davi no trono? E agora? Como que faz? Não sei. Pois bem, vai vendo. Esse rei Jeorão aqui, ó, ele tinha uma filha chamada Jeoseba. Na verdade, tem uma tradução de crônicas, tá um pouco diferente, mas eu vou ficar com Joseba, que é mais fácil de falar. Ela era irmã de Acasias, certo? Ela era casada com Joiada, que era um sacerdote. O que acontece? Essa Jeoseba, quando viu que a Atalia estava mandando matar todas as crianças, filhos de Acasias, que muito provavelmente Acasias não tinha só filho com a Atalia, né? Ele tinha filho com uma pá de mulher, né? Rei, né? Sabe como quer, né? Ela conseguiu salvar um menino. Olha, ela correu lá, conseguiu salvar um menino, que era o sobrinho dela, que é o Joás. Certo? E ela ela adotou Joás, e ele foi criado por o sacerdote Joiada e por Joseba. E como a gente tá fazendo uma analogia aqui com o Game of Thrones, que vocês estão vendo aqui, né? Que isso aqui é muito mais enrolado que Game of Thrones. Eu vou chamar de Joás Snow. Ele era o Joás Snow. E ele passou. Quando ela sequestrou ele tinha por volta de 2 anos, tá? E aí, ele passou os 6 anos adotado por esses dois, né? No templo. Então, ele já teve uma criação diferente, porque ele foi criado por um sacerdote que ensinou ele nos caminhos do Senhor, na lei de Moisés. Então, Joás aí, ele era aí o príncipe prometido, digamos assim, não é? E aí, o que ele fez? Joás, muito inteligente, né? Ele, com o tempo, ele planejou a retomada do trono. Ele planejou a retomada do trono por Joás, né? Então, ele foi... assim, é uma história bem complexa. Eu não vou falar, mas para não enrolar mais a história. Só sei que ele conseguiu, tá? Retomar o trono. E o Joás, que era Snow, né? Foi revelado como o príncipe prometido. O que era Snow... Na verdade, ele revelou que, na verdade, ele era um Targaryen. Não, mentira. Ele era um descendente de Davi, o único descendente vivo. E aí, Atalia, ela foi morta e Joás, ele retomou o trono e passou a reinar. Então, vocês viram aí que rolo, menino?
Gente, a Bíblia é cheia de história da hora, cara. Eu falei assim, não, vou tentar desenhar porque falando não vai dar certo. Então espero que você tenha gostado desse formato. Então a história do Rei Jorão, ela continua, é uma história super interessante, que envolve corrupção, envolve desvio de verba do governo. Mano, é muito louco a história dele. Mas aí fica para um próximo vídeo. Bem, então eu espero que você tenha gostado, tá? E a gente se vê na próxima semana. Um beijo e tchau!